Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você força, luz e que a paz seja selada em seu viver. Vamos que vamos, pois a vida continua a caminhar. Hoje, nosso tema no canal Em Busca é o golpe militar no Chile. O objetivo é analisar o golpe militar do Chile dentro do contexto da Guerra Fria. Na visão da historiografia, a ditadura no Chile corresponde a um período de intensa coerção, perseguição e censura, iniciado com o golpe militar que derrubou o presidente Salvador Allende em 1973. O golpe militar foi liderado pelo então general Augusto Pinochet. Desse modo, o Chile se tornou mais um país sul-americano a ser governado por um ditador, que se aliou à política norte-americana no contexto da chamada Guerra Fria. Segundo a história chilena, uma história muito rica, o golpe militar ocorreu num contexto selado pelo então presidente Salvador Allende, que em 1970 foi eleito numa coligação de esquerda chamada de Unidade Popular, de cunho socialista. Seu programa de governo foi intitulado como Via Chilena para o Socialismo, que tinha como projeto a nacionalização dos bancos, das empresas estrangeiras e das minas de cobre, além de uma profunda reforma agrária. No contexto geral, o projeto constituído por Salvador Allende desagradou as elites econômicas do Chile e dos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria. Allende era um presidente declaradamente marxista e impôs medidas que prejudicavam os interesses de empresas norte-americanas no Chile. Assim, conforme Carvalho, os Estados Unidos vai criar mecanismo ou um projeto para sabotar a economia chilena. Fato mais grave foi uma grande greve dos caminhoneiros neste contexto. Após o golpe, a junta militar decidiu nomear Pinochet como presidente do Chile. O general assume o cargo de presidente no dia 17 de dezembro de 1974 e permaneceu até 1990, quando um novo presidente foi eleito e terminou a ditadura. A partir da instalação da ditadura no Chile, o Congresso foi dissolvido, os direitos individuais findaram, a existência de partidos políticos, como por exemplo a Unidade Popular, foi proibida, a máquina repressora do governo chileno começou a caçar e prender os opositores, principalmente aqueles ligados a partidos de esquerda. Isso vai forçar, de um modo geral, o exílio, ou seja, a expulsão de milhares de pessoas. Durante a ditadura de Pinochet, a história estima-se que mais de 3.000 pessoas foram mortas pela repressão do governo e outras 40.000 foram torturadas e presas. Segundo Valdívia, durante os primeiros meses do governo militar no Chile, o Estádio Nacional de Santiago foi utilizado para a detenção de aproximadamente 20.000 presos políticos. Por ter funcionado como prisão provisória até novembro de 1973, esse estádio tornou-se um símbolo de repressão, da crueldade, das violências cometidas pela ditadura militar chilena. Nesse contexto de violência, repressão, o presidente Salvador Allende foi morto no decorrer do golpe, no ato do golpe. No campo econômico, a ditadura de Pinochet, ou a ditadura militar do Chile, inseriu medidas que ficou conhecida como medidas neoliberais. A política econômica desse período teve o controle de um grupo de economistas, os quais tinham estudado em Chicago, nos Estados Unidos, e era conhecido como Chicago Boys. Entre as medidas e programas dos neoliberais, o
podemos destacar, por exemplo, a redução dos gastos públicos, a redução com gastos sociais, a privatização do ensino superior, o aumento de impostos. Na visão dos economistas, as medidas neoliberais colaboraram para o chamado milagre econômico chileno, um período de crescimento da economia do país muito legal, muito interessante. No entanto, esse mesmo grupo não nega que o impacto causado pelas medidas neoliberais vai também acrescer o número e a grandeza da desigualdade social com o aumento da concentração de riqueza. Em plena ditadura no Chile, foi promulgada em 1980 pelo governo Pinochet uma nova Constituição, que, entre outras medidas, estendeu o seu mandato até 1988 e com a previsão da realização de um plebiscito, que foi realizado em 1988, e o Pinochet vai perder uma margem de 56% da população votando contra. Nesse processo, foi marcadas as eleições presidenciais e Patrício Alvim foi eleito em 1989 e assumindo a presidência a partir de 1990, quando acabou a ditadura no Chile. Conforme o livro didático, Augusto Pinochet seguiu na vida política como senador vitalício do Chile e nos últimos anos de sua vida foi acusado de crimes de violação dos direitos humanos no período da ditadura e também por enriquecimento ilícito com dinheiro de corrupção depositado em contas bancárias secretas em paraísos fiscais. Pinochet nunca foi julgado pelos seus crimes, pois apresentou atestado de debilidade mental que impediu a realização dos julgamentos. Em resumo, a ditadura militar chilena começou em 11 de setembro de 1973, quando militares liderados pelo general Pinochet depuseram o presidente Salvador Allende, que foi morto no ato do golpe. Assim, a ditadura estendeu-se de 1973 até 1990, quando o Chile passou a ser governado por Patrício Alvim. De um modo geral, a ditadura militar do Chile segue a rotina das outras ditaduras como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. No entanto, sob a questão da violência, é caracterizada como a ditadura mais violenta. Porém, Pinochet morreu em 2006 sem ser julgado, pois apresentou atestado de debilidade mental e muita elasticidade política. É isso aí, vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar sem ditadura.